Tentar perder peso sem acompanhamento profissional é um dos maiores erros que os pacientes podem cometer. Em busca de um corpo considerado perfeito, muitas pessoas acabam apelando para dietas radicais e medicamentos que podem trazer prejuízos à saúde. Inclusive, o remédio injetável para diabetes tem sido usado no controle de peso a longo prazo. Mas será que essa prática é segura? É o que vamos saber agora, conversando ao vivo com a médica endocrinologista e especialista em emagrecimento, a Mônica Cabral, que está aqui com a gente via Skype. Bom dia, doutora. Bom dia, Wilker, bom dia, ouvintes do Aqui em Casa. É um prazer estar participando aqui com vocês, falando de um tema muito importante. Pois é, doutora. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente se foi comprovada ali, de alguma forma, a eficácia desses medicamentos primeiramente utilizados, para o controle do diabetes, no uso ali para emagrecer. Isso já foi comprovado de alguma maneira? É seguro ou não? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante entender: quando na medicina se estuda uma determinada medicação, são anos de estudo e no quesito obesidade, como é uma doença crônica que está associada e aumenta o risco de muitas outras doenças, há uma grande necessidade de se ter aliados no tratamento da obesidade, de se ter medicamentos. Essa classe que está sendo usada hoje em dia para tratamento do diabetes é uma classe muito importante de medicamento e que foi visto depois que alguns desses medicamentos dessa classe, não todos eles, também poderia ter benefício no tratamento da obesidade. Então, sim, existem dessa classe de remédios, que são vários. Tem um especificamente que já foi autorizado no tratamento da obesidade aqui no Brasil, e tem um segundo que provavelmente em breve também vai ser autorizado no tratamento da obesidade dessa classe. Então a resposta, Wilker, é sim. Alguns desses medicamentos podem sim ser usados no tratamento da obesidade, mas a segunda pergunta que você fez, é seguro? Não existe medicamento 100% seguro, isento de efeito colateral. Por isso que tratamento tem que ser feito com acompanhamento médico. Porque quando se decide que tal medicamento ele poderia ser usado no tratamento de uma doença, é sempre ponderado qual é o benefício do tratamento, o que essa doença está trazendo de riscos para aquele paciente, e do outro lado, qual é o benefício que esse medicamento poderia trazer. E no caso do medicamento, a mesma coisa. A gente também faz essa balança. Que benefício esse remédio vai trazer para aquele paciente? Mas qual é o risco que ele pode trazer? Vale a pena? Nessa balança risco-benefício, é mais pesado o lado do benefício? E aí sim, se a resposta for sim, a gente vai entrar com o medicamento, mas acompanhando, porque às vezes a gente entra com a medicação realmente, teoricamente, traria benefício, mas a gente vê que os riscos são maiores do que a gente imaginava. E aí, tendo acompanhamento médico, fica muito mais fácil para a gente fazer esse tipo de ponderação e acompanhamento. Certo. Doutora Mônica, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que aconteceu essa descoberta, se é que a gente pode dizer assim, essa percepção, que esse medicamento em específico, a senhora já mencionou, que é mais de um tipo, que um é comprovado já, mas outro ainda análise, enfim. Como é que foi perceptível que esses medicamentos eles estavam fazendo um efeito em relação ao emagrecimento? Eram ali pacientes mesmo que estavam tratando a diabetes e começaram a perder peso, e aí foi sendo percebido que isso tinha essa influência? Foi mais ou menos isso? E há quanto tempo isso aconteceu? Então, vamos lá, assim, em 2011 foi lançado, em 2001 foi lançado, 2011, foi lançado o primeiro medicamento para tratamento de diabetes, e esse medicamento especificamente, antes de ser lançado, qualquer medicamento, antes de ser lançado,
são feitos estudos de longo prazo, que a gente chama, né, agora por conta da Covid, da pandemia, muitos leigos já estão familiarizados com esses termos, né? Então, existem os estudos de fases clínicas, fase 1, fase 2, fase 3. E aí a medicação ela é reconhecida como tendo benefício e aprovada para ser comercializada. Então, quando o medicamento chega a estar à venda, já são pelo menos 10 anos de estudos acompanhando milhares de pacientes com uma determinada doença. Então, foi visto, sim, nos estudos envolvendo o tratamento de pacientes diabéticos, que a perda de peso com essa medicação era muito grande, comparado ao grupo que não usou. Como o diabetes tipo 2, que é a principal causa de diabetes, os pacientes, geralmente são obesos, fazer um tratamento de uma doença séria, como é o diabetes tipo 2, e ao mesmo tempo promover uma grande perda de peso, isso é uma mudança de jogo no tratamento para o diabetes. Aí começaram-se os estudos, fase 1, fase 2, fase 3, então sempre existe uma metodologia de desenvolvimento de uma medicação. Aí foram feitos estudos com indivíduos obesos, um grupo usando a medicação e o outro grupo utilizando o placebo, para poder avaliar a resposta do tratamento e se por acaso essa medicação poderia, como ela é usada no tratamento de diabetes, se teria risco de induzir, por exemplo, uma queda abrupta da glicose, ou seja, hipoglicemia em quem não era diabético. E aí os estudos e os dados evidenciaram que esse tipo de remédio, ele abaixa a glicose em quem tem glicose alta, elevada, ou seja, que tem uma disfunção, a gente chama isso de uma disglicemia. E quem não tem? Quem tem uma glicose normal? Ela não interage no metabolismo da glicose, aí é por conta do mecanismo de ação do remédio. Aí com isso foi visto, por isso que eu falei no início da entrevista, nem todos os remédios dessa classe têm o mesmo comportamento, mas esse especificamente, na verdade são 2 remédios, um a gente já tem no Brasil, o outro ainda não está autorizado a comercialização, mas já teve aprovação nos Estados Unidos. Foi visto sim que reduz a perda, leva à perda de peso sem interferir no metabolismo da glicose. Certo, então eu ia perguntar justamente isso, né? Esses medicamentos, então, eles podem inclusive ser administrados em pessoas que não têm diabetes. Mas existe algum efeito colateral que deva ali, que mereça um pouco mais de atenção? Você já explicou que ele não vai reduzir a glicose da pessoa, né? Mas existe algum tipo de efeito colateral que pode gerar algum risco para o paciente, por isso ele precisa tanto assim ter esse acompanhamento profissional, ou isso não foi comprovado? Então, excelente pergunta, que assim eu vou pontuar assim para os telespectadores entenderem. Como o medicamento, não existe medicamento isento de efeito colateral. Então, por exemplo, aqui no Brasil, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, é possível você ir na farmácia sem ter uma receita, comprar um remédio para pressão, comprar um remédio para o coração, comprar um remédio para diabetes, sem receita. Nos Estados Unidos não é assim, mas aqui no Brasil é assim. Que tipo de remédio necessita de receita? Geralmente uma medicação de ação central, um antidepressivo, os moderadores de apetite que têm uma ação central, você precisa de receita para comprar. Então, esses medicamentos dessa classe não é de receita presa. E por que não é de receita presa? Porque não são medicamentos que ajam no sistema nervoso central e cuja a interrupção poderia levar a uma síndrome de abstinência. Então, esses remédios eles não são de receita retida. Aí dá uma falsa ideia para as pessoas de que, se não precisa de receita, então não é uma medicação que possa ter risco. Grande engano.
Como toda medicação, um remédio para pressão, ele pode dar, sim, efeito colateral, um remédio para diabetes pode dar efeito colateral, um remédio para o colesterol pode dar efeito colateral, e esses medicamentos também. Então, quais são os efeitos colaterais mais frequentes, digamos assim? Alterações do tipo diarreia ou prisão de ventre, azia, refluxo, vômitos. Raramente, mas pode levar a inflamação do pâncreas, pancreatite, isso é muito raro. Mas, assim, a grande vantagem desses medicamentos é que, ao contrário dos anteriores, dos remédios para emagrecer anteriores, que pelo mecanismo de ação agir aqui no cérebro, então os efeitos colaterais, ou de, às vezes, aumentar o risco de depressão, ou euforia, ansiedade, ou então ter efeito colateral cardíaco, aumento da pressão, arritmia, essa classe, eles são seguros do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista do sistema nervoso central. E que isso é muito bom no tratamento de uma doença, gente, que a obesidade é uma doença séria. Às vezes a pessoa acha que é obeso que precisa emagrecer 5 quilos. Não, a obesidade é uma doença complexa. E é uma doença que aumenta o risco de outras doenças. Então, ter uma medicação que é segura do ponto de vista cardiovascular, ou seja, um paciente obeso que já infartou e precisa perder peso, porque faz parte do tratamento a redução do peso para diminuir o risco cardiovascular. Então, ter uma medicação com esse perfil de segurança é muito, muito bom. E da mesma maneira que ter um perfil de medicação, como, por exemplo, um paciente psiquiátrico, que usa vários remédios, que ganhou peso, que é obeso por conta do tratamento, que muitos medicamentos favorecem o ganho de peso, ter uma medicação com esse perfil de segurança é muito bom. Mas isso significa que é isento de efeito colateral? Não. Isso significa que a pessoa pode ir lá na farmácia e comprar e usar achando que tá seguro? Também não. Mas por isso, por fato de não ter receita presa, as pessoas elas veem, fulano emagreceu a beça tomando medicação. E eu posso ir lá na farmácia comprar, eu vou chegar lá e vou pedir e vou conseguir comprar. Vai conseguir comprar. Só que a condução desse tratamento, ele precisa de ter um médico supervisionando isso. Com toda certeza, doutora, muito bom esse alerta, né? Eu queria que a senhora explicasse também em relação às opções de tratamento, né? Por isso é tão importante o especialista, né, no caso o endocrinologista, para avaliar, porque cada paciente ele vai se encaixar no perfil, é mais ou menos isso, e aí tem uma gama enorme de medicamentos, de auxílio aí para que essa pessoa consiga esse objetivo de diminuir a obesidade. Então, só um especialista pode fazer essa análise para ver cada caso especificamente? Excelente pergunta. Então, para responder, vamos pensar assim, obesidade é uma doença muito complexa, onde existem inúmeros genes envolvidos. Tem a questão ambiental, onde a gente está inserido, que favorece muito o ganho de peso. A interação do ambiente com os genes, existem questões hormonais, existem questões culturais, sociais. Então, são uma série de fatores que favorecem o desenvolvimento da obesidade. E a gente fala muito, especialista, que o mais difícil no tratamento da obesidade, por incrível que pareça, não é reduzir peso, é sustentar o peso perdido. Então, quando a gente fala em que tal medicamento ele tem benefício no tratamento da obesidade, é um medicamento inserido num contexto de um acompanhamento de uma orientação alimentar, da prática de atividade física, às vezes do acompanhamento psicológico, porque existem muitas armadilhas que podem favorecer com que aquela pessoa que tem predisposição a ganhar peso acaba caindo e dificulta no tratamento. Então, o medicamento para tratamento da obesidade, ele é coadjuvante. O papel principal nesse contexto é todo o investimento que vai ser feito na mudança de um hábito que vai ter que ser sustentado.
Então, quando a pessoa atribui ao medicamento como o fator principal nesse processo de perda de peso, geralmente o que acontece? A pessoa para de tomar a medicação, até porque a gente está falando desse remédio especificamente, que é muito caro. Então, a pessoa, sem ter o acompanhamento médico, sem realmente ter oportunidade de ouvir do médico, que o remédio é coadjuvante, que precisa ter um acompanhamento em médio e longo prazo, pontuar o custo que vai ser esse tratamento também, porque muitos começam e abandonam quando não tem um acompanhamento, porque veem que o tratamento é caro e aí desistem. E a medicação, e um dos grandes elementos, por que explica que a obesidade ela vem aumentando, mesmo a gente sabendo que a alimentação nossa precisa modificar, que a gente precisa ser mais ativo, a gente sabe tudo isso na teoria. Por que mesmo assim a obesidade vem aumentando? Porque é muito complexo, existem questões genéticas envolvidas. Você perguntou, existem várias opções medicamentosas? Não, que é um outro problema. No tratamento do diabetes, no tratamento da hipertensão, existem inúmeros remédios, existem inúmeros antihipertensivos, então teve efeito colateral com um, a gente pode trocar para outro e para outro. Digamos assim, o menu é grande. E no tratamento da obesidade, esse menu é grande? Não. Para se ter uma ideia, não cabe na palma da mão o número de medicamentos que são aprovados aqui no Brasil para o tratamento da obesidade. Então, a gente não tem muitas opções. E por não ter muitas opções, isso também dificulta no controle da doença. E aí é extremamente importante existirem campanhas, programas para divulgar, para sempre colocar para aquele paciente que sofre de obesidade a importância de ter um médico para chamar de seu, para que ele avalie não somente a questão da obesidade, quanto que se precisa perder peso para melhorar a sua questão de saúde, mas também cuidar das outras doenças associadas à obesidade, ver com aquele paciente quais são as grandes dificuldades que ele tem para incorporar mudanças no estilo de vida que vão resultar não só no emagrecimento. Eu volto a dizer, o que é mais difícil no tratamento da obesidade não é perder peso, é sustentar o peso perdido, é não recuperar, é não ter o efeito sanfona. E por ser muito difícil isso acontecer, a sustentação, se não tem um acompanhamento, um projeto de curto, médio e longo prazo, que é isso que o endocrinologista faz, ele vai ouvir a história do paciente, ele vai entender todos os mecanismos de tentativas que foram feitas, as razões, às vezes, do não resultado na sustentação do peso, e a gente vai fazer um projeto com aquele paciente, se ele precisa reeducar a alimentação, a gente vai encaminhar para uma nutricionista, se ele precisa incorporar exercício físico na vida dele, a gente vai ajudar. Então, se ele tiver alguma limitação para a prática do exercício, a gente vai orientar como isso deve ser feito, se vai ser necessário ter uma colaboração de educador físico. A questão psicológica também, porque existem, às vezes, questões mentais aí envolvidas e o paciente ele subestima isso. Ele não sabe que aquele transtorno de ansiedade que ele tem está fora do controle e isso vai interferir no tratamento da obesidade. Então, o médico, ele olha com outro olhar, com uma outra perspectiva e com toda uma bagagem de informação e de técnica e de anos de estudo para poder orientar melhor aquele paciente que sofre de uma doença que é muito séria. Certo, doutor. Antes da gente finalizar, nosso tempo infelizmente está quase chegando ao fim,
mas eu queria falar sobre as receitas caseiras, né? Muitas pessoas apelam ali para os chás, achando que por ser um tipo de medicamento natural não tem risco nenhum. Fala um pouco pra gente sobre isso, porque há cerca de uns 10 dias uma mulher morreu depois de tomar um chá que é conhecido como 50 ervas. Parece que esse produto aí afetou o fígado dela e ela teve uma hepatite fulminante. Depois, um atleta cearense foi vítima de hepatite medicamentosa depois de ter tomado um remédio para emagrecer também sem a prescrição médica. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, especialmente sobre esses remédios considerados naturais, esses remédios que na verdade são naturais, mas que mesmo sendo naturais, exigem um pouco de cuidado, né? Exatamente. Então, isso chocou, né, a classe médica também, porque isso é muito raro que aconteceu com essa enfermeira, mas é muito possível e na prática, nós médicos, a gente vê no consultório uma série de pacientes que têm alterações nas enzimas do fígado, que dependendo da intensidade pode evoluir para o caso dessa enfermeira que fez uma hepatite fulminante, chegou a transplantar o fígado, mas aí teve rejeição e acabou falecendo, por conta do entendimento de que se é natural não tem problema. Não, natural significa que tem uma origem de uma planta, de um extrato. Para onde vai a maior parte das medicações, sejam alopáticas, sejam fitoterápicas ou suplementos vitamínicos, essas medicações, essas substâncias, elas são metabolizadas no fígado. Então, o fígado é o órgão importantíssimo e fundamental para a metabolização das substâncias. Então, existem algumas substâncias que podem, sim, aumentar o risco de lesão hepática. E dentre essas substâncias, os fitoterápicos, eles estão ali. Então, fitoterapia é remédio. Fitoterapia não se pode usar de forma alguma. O fundamento a premissa é a mesma do que os medicamentos alopáticos. Tem que ter acompanhamento médico. Fitoterapia é remédio e pode ter efeito colateral. E quando eu falei algumas perguntas atrás, que a gente conta na palma da mão o número de medicamentos realmente liberados para o tratamento da obesidade, pelo perfil de segurança, mas entendendo que isso não significa que seja isento de riscos, a fitoterapia não está nesse grupo. Por quê? Tratamento de obesidade doença, para se ter benefício e ser liberado para o uso, tem que ter estudos comprovando que aquilo ali tem realmente resultado e que é uma medicação segura. A fitoterapia não está nesse grupo. Fitoterápico não faz parte do hall de medicamentos com benefício realmente na perda de peso e perfil de segurança. Então, não usem, não sigam perfil, fiquem atentos em relação à propaganda. Hoje em dia circula na televisão, na internet, nas mídias digitais, em grupos de WhatsApp, amigos. Eu usei isso para emagreci a beça, não precisa de receita nem nada. Pode usar, não vai usar, não usem, gente. Que pelo menos quando você compra uma medicação, a medicação vem junto com uma bula, que por mais às vezes ousada que a pessoa seja de querer usar sem acompanhamento, compre e vê uma bula gigantesca, isso às vezes coíbe. E não, peraí. Esses remédios nem bula tem, porque se tivesse bula, provavelmente já ia coibir muito do uso por muitas pessoas, porque eles iam ver, peraí, então não é isento de efeito colateral. Tem risco, sim, pode ter risco, às vezes, de uma doença renal grave, de um problema no fígado, e culminar, por exemplo, com hepatite medicamentosa ou hepatite que pode evoluir para uma hepatite fulminante, e tem indicação de um transplante de fígado. Tá certo, doutora. Fica o recado, então, né? Quem está buscando emagrecer,
a melhor alternativa é sempre buscar ali o acompanhamento de um especialista, né? Tomar muito cuidado com essas indicações e com essas receitas caseiras também. Obrigado pelo seu tempo aqui, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.